Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Merian Cardoso. Estávamos compartilhando das suas experiências com Cristo, desde pequenininha, como o Senhor vai nos trazendo, né? Como os pastores vão levando as ovelhas com o cajado, Deus vai nos guiando e nos trazendo de alguma maneira, que é com muito amor, né? Só se a gente se endurece que Deus faz as suas correções necessárias, mas é realmente sempre uma bênção na nossa vida. Mas, Merian, tem muita gente da tua idade, por exemplo, que estão frequentando a escola ou que estão nesse processo assim, de decisão nas suas vidas. E como é para ti ser uma pessoa do Senhor nesse ambiente da escola que às vezes a gente vê que muitas vezes traz muita corrupção para aqueles que estão tentando buscar Cristo. Talvez há uma dificuldade de saber como lidar com aquele ambiente, né? Sem aquelas coisas ruins de repente nos contaminar. Como foi para ti essa experiência de frequentar esses ambientes, a escola, conviver com colegas, com pessoas diferentes e estar exposto, né, a muitas coisas que podem nos tirar da presença do Senhor? Tem que ter uma sabedoria de Deus, né? Acho uma presença do Senhor para que o jovem hoje possa ser uma luz na escola, né? E não ser algo que vá também sair da presença do Senhor. Eu creio que o Senhor sempre teve cuidado com os deles, né? Então, o Senhor sempre veio me trazendo amizades e colocava, mesmo sem eu saber, mesmo sem eu estar na igreja, Ele sempre colocava amizades que vinham dele, que a gente seguia, tipo, talvez a pessoa não estava na igreja, mas a gente seguia as mesmas coisas, as mesmas criação familiar. Tanto que eu tenho uma amiga de 11 anos e depois que eu entrei pra igreja eu já fui falar com ela porque eu gostei muito. E aí eu já trouxe ela pro grupo familiar e hoje ela já tá batizada, acabou de casar no passado. E então o Senhor sempre teve cuidado. Mas o que foi diferente pra mim foi esse ano, principalmente o ano passado, no caso, né? Que foi o meu último ano. Já no primeiro ano do ensino médio eu já entrei numa escola nova. Eu comecei a estudar numa escola ali de Rio do Sul, numa escola particular. Porque desde pequenininha eu tinha o sonho de ser fisioterapeuta, né? Então, desde meus 5 anos, eu olhei pra mãe e disse que eu queria ser fisioterapeuta. E nunca mais tirei isso da minha cabeça. Então, eu sempre estudei em escola pública, mas a mãe viu que eu precisava de uma escola particular pra me preparar mais pro vestibular e tal e tal. E já no primeiro ano, eu sempre fui muito de conversar. Então, eu fazia amizade fácil com todo mundo. Então, quando as pessoas me perguntavam como era a vida, então eu sempre falei o que era. Eu falei que meu pai tinha sido colocado como presbítero há pouco tempo. Tinha algumas pessoas que eu não falava, que eu sentia vergonha, eu não falava, porque acontece isso, né? A gente sente vergonha de levar o Cristo, de falar de Cristo para as pessoas, achando que elas vão nos repreender, né? E aí, mas Deus também foi me colocando amizades que tinham a mesma direção. Mas naquela turma, eu era amiga de todo mundo. Então, eu conversava com todo mundo, sempre fui querida com todo mundo, do meu jeito que eu sou. Mas era engraçado porque, normalmente, quando alguém tinha alguma coisa, alguém tava mal, alguém tinha algum problema, eles falavam, vai lá comer. Vai lá comer, fala comer. E eu sempre, eu consigo, não sei explicar, mas quando eu passo por alguém, eu vejo que a pessoa não tá legal, eu já falo com a pessoa. Se ela é minha amiga ou não, eu já falo com a pessoa. Então, eu sempre fui muito de falar, né, com as pessoas quando elas estavam mal. E eu sei que tinha pessoas, principalmente algumas amigas minhas, porque a gente estava num grupo bem grande de amigas esse ano. Então tinha de tudo um pouco. Tinha gente da luterana, tinha gente que não acreditava em nada, tinha gente que estava no meio a meio. Tinha gente assim, tinha muita gente. Mas todas amigas. Então tinha algumas que eu introduzia o Senhor, mas de uma forma que não ia assustar elas. Então, porque eles gostam de ouvir coisas bonitas, coisas que vai alegrar o coração e tal. Então eu introduzia de uma forma que não fosse tipo, cruz, assim, sabe? Porque eu sei que tinha muitas que não gostavam e não acreditavam. E aí, quando elas concordavam e eu falava que era da palavra, elas já ficavam assim, né? Daí eu pensava, pronto, né? Mas o Senhor, Ele teve muita misericórdia comigo, porque Ele sempre manteve, principalmente uma amiga minha, que ela não vai na nossa igreja, mas ela era dali da luterana, e a gente compartilhava sempre muitas coisas. Então, quando a gente via, a gente tinha momentos que a gente não se sentia pertencente daquele grupo, porque
acho que todo cristão, principalmente jovem, vai ter um momento que vai olhar pra tua turma, vai olhar pro lugar que tu tá e tu vai pensar, eu não pertenço a isso. E vai começar a ter uma angústia, assim, sabe? Então Deus colocou aquela menina junto comigo, porque quando a gente sentia isso, era engraçado que era igual e a gente se olhava e já pensava, meu Deus, né, vamos sair desse momento. Tanto que teve vezes que a gente foi orar no banheiro, que a gente foi ler a palavra, então a gente trocava mensagem devocional, tipo, eu da editora e ela de outro, né? Porque a gente não tem que ter esse negócio de religião. Então, o que é do Senhor, a gente acrescenta, o que não é, a gente, né, desclassifica, né? E daí a gente, tanto teve várias vezes que a gente orava até pelo pessoal da nossa sala, porque a gente tinha, apesar de nos irritar muito, que eu me irritava muito com aquelas pessoas, mas a gente olhava e a gente pensava, meu, eles nem sabem, né? Porque eles foram criados assim, eles cresceram assim, eles cresceram com os pais nunca em casa, eles podendo fazer o que eles querem, então sempre foi assim que eles cresceram. E a gente até falava disso, né? Porque a gente tinha que ter misericórdia. Às vezes era difícil, porque às vezes eu sou uma pessoa que eu me irrito muito facilmente. Então, se eu queria estudar. Não queria ninguém berrando, ou conversando, ou rindo. Então, Deus também teve que me tratar muito nisso, porque eu tava ali, a gente tem que ser um testemunho onde a gente tá. E muitas vezes eu não era um testemunho. Porque se eu grito com uma pessoa, eu não tô sendo testemunho de Cristo. Quando foi que Deus gritou, né? Jesus gritou com as pessoas, ainda mais com os gentios, né? Então, muitas vezes a gente falha porque a gente não é testemunho. E eu percebi que eu só era testemunho de verdade quando era uma semana que eu tava me alimentando muito. Quando tu deixa de se alimentar, tu deixa de escutar, até a questão dos louvores, tu deixa de ouvir louvores, principalmente um levita que não fica ouvindo louvores, tu vê que tu acaba se distanciando, sabe? Então, ali eu passei como eu estudava praticamente o dia inteiro, tinha dias que eu pensava, tô muito cansada hoje, eu tenho que estudar de noite ainda, daí eu pensava, não vou no culto hoje, não vou no grupo hoje. E aí, meu pai olhava pra mim, ele nunca disse, você vai sim, mas ele falava uma coisa, e eu já ficava, não, eu tenho que ir. Ele falava, tem certeza? E aí ele falava, Deus vai te renovar lá. E era o que fazia eu ir, né? Tipo, por um pouco de pressão, mas não que ele brigava comigo, sabe? Então ele sempre soltou coisas da Bíblia, assim, tipo umas frases da Bíblia e eu já sentia, não é ele, é Deus, né? Então, tinha muitos momentos que a gente fraqueja, a gente pensa, olha lá onde é que eles estão se divertindo super, nossa. Mas depois tu vai ver, eu via eles durante a semana, eles estavam acabados. Muita gente que tava até, eu não sei nem explicar, mas vazio por dentro, sabe? Eu via, tipo, tu via um grupo de amigas, aí quando elas se separavam, era uma falando mal da outra, e era isso, era aquilo. Então, que é bem assim, sabe? Quem tá na escola sabe que é bem assim. E a gente, como servos do Senhor, a gente tem que ser diferente, a gente tem que se mostrar diferente. E quando a gente deixa e ouve aquilo, quer ver quando a gente dá ouvidos a uma fofoca, ou a gente entra no meio de conversas que não convém, sabe? Eu sinto que o Senhor desagrada muito. Tinha momentos que eu entrava e aí eu falava alguma coisa e o Senhor me repreendia. Eu me sentia muito mal, muito, muito mal. E aí, aquela minha outra amiga foi o que manteve nós duas, assim, sabe? Na mesma coisa. Então, quando uma se desviava, a outra já puxava. Quando uma se desviava, é melhor serem dois do que um, né? Então, foi, assim, uma pessoa que o Senhor colocou na minha vida. Foram duas, na verdade, mas no início foi só uma que foi... Nossa, foi uma bênção, assim. Apesar de não ser da mesma igreja, foi uma bênção. Então, teve duas que eu instalei o aplicativo do Pão de Judá, né? E até uma assistiu o encontro uma vez comigo que eu não podia, então, porque eu tinha prova no mesmo dia do encontro. E aí, a gente assistiu o encontro depois, fiquei na casa dela, a gente assistiu. Então, assim, foi até no culto, né? Então, eu fiquei muito feliz porque a gente não percebe as coisas que Deus faz, os arranjos que Ele faz, né? Mas Ele tá ali, mesmo quando tu não tá obediente, Ele tá ali te cuidando, né? Então, eu creio que, assim, muitas vezes falei como testemunho pro Senhor, porque a gente acaba se afastando e achando que, eles não vão gostar, eles não vão querer, mas a gente nem tentou, sabe? Às vezes as pessoas estão suplicando, eu via pessoas que eu não queria falar e depois que eu falei, elas ficavam, eu preciso disso, sabe? Porque todos precisam, principalmente nesse tempo, assim, nesse negócio de, agora minha vida vai mudar de verdade, pra onde eu vou, como eu vou, sabe? E aí foi bem tenso. Mas eu creio, assim, que o Senhor sempre tá cuidando dos dele, então, pessoas que ele colocam, assim, e até orar pra ver, porque eu muitas vezes tinha pessoas que vinham pra ter amizades, assim,
E eu não sentia que era assim, sabe, de Deus. Então, orava, vivia e logo depois a pessoa se afastava, assim, sabe? Não era de Deus. Então, agradecia, né? Por mais que eu ficava, meu amigo, minha amiga, mas eu pensava, mas eu orei, não era de Deus, a pessoa se afastou. Então, só aceita, sabe? Miriam, a gente vê assim que o jovem é muito digital, né? Essa geração, as novas gerações que vieram, logo se acostumaram a ter celular, ter internet, tá sempre conectado. E a gente vê a preocupação do Senhor de também levar a palavra através de várias mídias que hoje na igreja tem. Queria que você falasse um pouquinho do aplicativo, se você usa, o que isso te ajuda, se você já instalou, agora você mencionou, né, que instalou no telefone de algumas colegas, mas como você enxerga, assim, tudo que existe hoje, né? Nós temos o canal do YouTube, tem a TV Menorá por assinatura, que também você pode acessar pelo celular, enfim. Tantas coisas que hoje a gente tem para que a palavra chegue mais rápido. E se você gostou, se isso também foi uma coisa que os teus colegas, né, teus amigos disseram, nossa, não sabia que igreja tinha aplicativo, né? Conta para nós um pouquinho. Eu tenho até um testemunho para dar nisso, porque... Como é que eu vou explicar? Vou dar um jeito. É que assim, eu tinha um problema com a professora de matemática. E aí, eu tinha muito problema com ela, né? Muito problema com ela. E aí, uma vez eu fui pedir perdão pra ela. E ainda levei alguns materiais pra ela. Um CD e um livro. Agora eu não consigo lembrar. O livro da depressão e um CD da Boa Nova. Levei pra ela. E pedi perdão, e disse que eu tinha disso, daquilo, falei isso, aquele outro, pensei isso, aquele outro, queria passar com um carro por cima de ti cada vez que tu falava comigo, mas eu creio, daí eu falei pra ela, se a gente continuar nessa briga de gato e rato, eu não vou aprender nada contigo e tu não vai conseguir me ensinar nada. Então eu tô aqui te pedindo perdão e te confessando isso, mas eu preciso do teu auxílio pra entender a tua matéria que eu tanto tenho dificuldade. E aí, eu dei testemunho disso na igreja. E a minha mãe, ela tinha contato com uma professora minha de química. E aí, a minha mãe falou sobre isso e mandou o Pão de Judá pra minha professora de química pra ela me assistir, dando testemunho. E aí, teve uma vez, eu tava saindo da educação física e veio um aluno da minha sala e ele perguntou assim, tu falou lá da professora Jaque, né, na tua igreja, o quê? Ele é bem assim, minha mãe me mostrou. Deu como assim? A Regiane tá mostrando pra todo mundo. E daí, a minha professora de química tava mostrando pra vários outros professores, pra várias outras mães, porque tinha muitos alunos com problema com aquela professora. E aí, ela acabou mostrando pra tanta gente, e tantos alunos ficaram sabendo do negócio todo, que chegou aos ouvidos da outra professora, né? E aí acontece que houve uma mudança muito grande, sabe? Com ela e com todo mundo, assim. Todo mundo percebeu a mudança dela com todo mundo. As dificuldades com ela não parou, porque eu sinto que era um espinho na minha carne, aquela professora. Mas muitas pessoas ficaram conhecendo o Pão de Judá por causa daquele testemunho. E outra coisa que eu também fazia muito era mandar as mensagens do dia, então, e também quando alguma amiga minha reclamava de alguma coisa que tava dando errado, mandava oraçãozinha, ou até pelo fato de, eu tava ministrando, quarta-feira, assiste aqui que eu tava ministrando, sabe? Então, eram essas formas que eu tinha, e quando elas iam lá em casa, porque eu sempre fui anfitriã, eu sempre gostava que as pessoas viessem na minha casa, né? A gente deixava rodando, né? E elas ficavam tipo, nossa, o que é isso? Ou por causa dos materiais que tinham lá em casa, sabe? Então, sempre perguntando. E era para aquelas que eu tinha tanto medo de falar, sabe? Tanto que uma vez, eu cheguei em casa para estudar com uma amiga minha, e aí eu só dei uma escapadinha quando eu vi o pai estava falando da Pão de Judá. Eu pensei, meu Deus, mal sabe o pai que ela é ateia. Mas ela tava recebendo aquilo de uma forma que eu fiquei, nossa. E aí depois ela falou pra mim, né? Ela falou, nossa, o teu pai não me impôs nada. É o primeiro crente que não me impôs nada sobre alguma coisa. E eu fiquei, ele é muito querido, ele não me impôs nada. Ele falou de um jeito tão calmo. E era preciso o meu pai, porque eu tinha medo de falar pra ela, porque ela falava que não acreditava em Deus pra mim o tempo todo. Aí como é que eu ia chegar pra ela? Pode ajudar. E meu pai, em menos de 30 segundos, eu só dei uma escapadinha, ele tava falando. Eu pensei, meu Deus do céu, né? Em vez de eu orar e, né, ficar ali em oração, tipo, que ela seja em nome de Jesus, eu fiquei, meu Deus, o que o pai tá fazendo? Mal sabe ela que ela é ateia. Mas aí ela depois ainda compartilhou comigo que que foi bom, que ela achou diferente, porque ninguém impôs nada, ninguém veio com uma Bíblia em cima da cabeça, sabe? Então foi assim, dessas formas que o Pão de Judá, assim, principalmente o Pão de Judá,
Tanto que eu uso muito ele à noite, porque às vezes eu tenho um pouco de medo de dormir. E aí eu deixo rodando as orações ou os louvores, assim. E é diferente, até quando... Porque eu percebo diferença, porque quando eu limpo a casa escutando música normal, não rende. Eu demoro muito tempo. E quando eu boto Pão de Judá, que agora é o que eu tenho mais feito, né? Rende muito. Parece que eu limpei a casa e eu nem vi. Até nisso Deus ajuda, sabe? Porque se eu tô lá com a música normal, eu já me desvio totalmente. Quando eu vejo, eu já não tô fazendo mais nada direito. E aí, quando eu boto Pão de Judá, eu boto os louvores, sabe? A TV Menorá, até parece que é engraçado porque tu tá fazendo uma coisa e às vezes tá passando os testemunhos, que eu gosto muito dos testemunhos que passam lá. Principalmente que passou de uma menina que também tinha um problema com a professora e eu até prestei atenção. E aí, mesmo que eu tô fazendo alguma coisa, eu consigo ouvir e prestar atenção e lembrar daquilo. Então, o Senhor, ele dá até essa bênção, assim, sabe? Então, a TV Menorá aberta eu gosto muito de ouvir, e muito por causa dos testemunhos também. Então, é dessa forma que eu uso. Então, nós chegamos ao final da nossa entrevista e eu gostaria que você falasse, assim, o que é Deus na tua vida, né? Quem que ele é? Se ele é uma pessoa, no que ele te ajuda, no que ele te ampara, o que você sente a respeito. Quem é Deus para ti? O que isso faz diferença, tem um sentido na tua vida? Eu até brinco que eu não consigo orar daquele jeito bonito, então sempre que eu tô orando parece que ele tá sentado do meu lado, porque eu converso com ele tipo, ai, aconteceu isso, me perdoa por isso, porque é como se ele tivesse sentado do meu lado. E eu não sei nem explicar o que é Deus na minha vida, o que é a igreja na minha vida, o que é Cristo na minha vida, porque eu vi que mudou muitas coisas no meu coração, assim. Pela forma que eu cresci, e eu vejo que Deus tirou muita a rejeição, porque eu podia ter crescido bem pior, sabe? Me rebelado muito contra os meus pais, mas ele veio tão na hora certa que eu aprendi que aquele foi um momento que os meus pais não tinham como estar lá com a gente. Então eu fiquei com as minhas irmãs e cresci bem, tava comendo, tava feliz, não faltava nada. Faltava a presença deles, mas Deus supriu até isso, sabe? E supriu depois. Então até na hora que eu entrei, a hora que Deus me trouxe foi o momento certo. Porque eu podia crescer muito rebelde, sabe? Pelo fato de, não tive a presença dos meus pais, sabe? E hoje Deus na minha vida é o que me mantém viva, né? O que me faz, sei lá, acordar sempre. Até porque tem vezes que eu tô reclamando muito. E aí eu penso, já vem assim, mas tu tá aqui, tu comeu hoje, tá com as duas pernas, tá com isso, tá com aquilo, sabe? Então, hoje Deus é o que me guia, é o meu Google Maps, né? É o que ele me leva pra onde ele quiser levar. E ele é isso pra mim. Jesus é o nosso guia, né? A nossa fonte, toda a provisão que nós precisamos. E por isso a gente não precisa buscar nas coisas fora de nós, né? Só buscarmos no Cristo que está dentro aqui, no Espírito Santo, que sempre está trazendo suas consolações, o seu amparo. E nós precisamos buscar mais esse Senhor para entender a linguagem dele, para ter essa intimidade, né, de como entender o que Deus quer nos dirigir, nos guiar, como o Senhor quer nos encaminhar para várias coisas, porque como nós vamos conhecer essa pessoa se nós não termos um relacionamento, né, de conversar, de orar, de ouvir os louvores, de ouvir as mensagens. Todos nós precisamos conhecer a pessoa de Cristo, né? Então, que você possa hoje pensar um pouquinho sobre tudo que nós aqui conversamos, sobre o testemunho da Merian, né? Que nós precisamos colocar Deus na nossa vida diariamente, que Ele vai nos guiar em todos os momentos, não é isso? Amém. Então, nós agradecemos a Ti, a Tua presença, de compartilhar conosco e que Deus possa realizar toda a Sua vontade e vai estar sempre, né, na presença do Senhor. Amém? Então, que o Senhor Jesus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.